É sempre um prazer, irmão, estarmos juntos. Embora pareça que o tempo tem escapado das nossas mãos, de tal forma que o dia tem sido pequeno. Já você estava falando aqui do cansaço físico. E esses dias que nós estamos vivendo são dias de muito cansaço. A gente deita cansado e levanta cansado. E tem dia que você levanta mais cansado do que quando deitou. Falta uma disposição para ir trabalhar. O sono fica mais gostoso exatamente na hora da gente sair. E a gente fica numa luta, cama ou responsabilidade. Aí a responsabilidade grita nos nossos ouvidos, sai. Você tem conta a pagar. Levanta. Tem algumas coisas na nossa vida que eles nos dão ordem. E sem palavras. A responsabilidade é uma que grita aos ouvidos. Sai, vai. E a gente, na verdade, precisamos ir no trajeto da vida exatamente para buscar aquilo pelas quais nós precisamos para nos manter e manter a nossa família. Nós queremos fazer uma reflexão nessa noite sobre arrependimento. E me vem muitos textos na cabeça sobre arrependimento. O tema dessa noite é a necessidade de arrependimento. Pô, pastor, o pastor vai falar de arrependimento? Isso é tão ultrapassado. Isso é arcaico, pastor. O pastor falar de arrependimento em 2021, em que uma pandemia assola, em que o cristão gosta de uma liberdade, em que muitos cristãos gostam, entre aspas cristãos, gostam de uma libertinagem. Muitos cristãos gostam de uma fornicação, de uma prostituição. Pastor, falar de arrependimento nesse dia, pastor, essa palavra com certeza não vai ser muito boa. Porque arrependimento, ela tem alguns passos, né? Eu quero ler a Bíblia primeiro, senão o Silas começa falando e é complicado. Nós queremos ler a Bíblia. Tinha muitos textos, mas eu escolhi apenas um versículo em Atos 3,19. Atos 3,19, a gente que era da época de restauração de tudo, né? Nós trazemos assim esse versículo era um versículo chave, né? Capítulo 3, versículo 19, né? Acharam? Está ali, né? Isso é um discurso de Pedro no templo, tá, gente? No templo. O templo onde ficavam escribas, fariseus, saduceus, religiosos. E Pedro me sai com esse discurso. E o discurso de Pedro não soou bem aos ouvidos daqueles homens que estavam ouvindo. E ele traz essa palavra veemente, com autoridade. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu pergunto para os irmãos, será que essa palavra soou bem aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo? O que os irmãos acham? Sim ou não? Por que não? Por que não soa bem quando, na verdade, uma palavra dessa, que ele chega exatamente num lugar público, um lugar cheio de religiosos, e começa a falar exatamente essas palavras, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, né? Para que sejam cancelados os vossos pecados, e vem assim o tempo do refrigério. Uma das coisas primárias que nós precisamos entender, que o arrependimento não acontece no estralo, sabe? Eu me arrependo, Senhor, e acabou. Não é assim que acontece.
Eu vejo muita emoção nesse tipo de arrependimento. É um arrependimento que não tem princípio. É um arrependimento, entre aspas. É um arrependimento superficial. É um arrependimento que não é arrependimento. Na verdade, eu até enumerei aqui alguns princípios, alguns passos que precisam ser dados para que de fato eu chegue ao arrependimento. Para eu chegar ao arrependimento. Às vezes a gente dobra o nosso joelho no quarto, né? Senhor, perdoa, Senhor. Me arrependo, então acabou. As pessoas trazem uma bagagem de pecado enorme. Eu sempre falo, o camarada peca por atacado, né? E pede perdão no varejo. Senhor, perdoa meus pecados. Acabou. E nós estamos viciados nesse tipo de arrependimento. Sim ou não? Ah, gente, me poupe. Sim. A pessoa nem ora mais, nem pede mais perdão pelo pecado, porque ele acha que ele já é convertido, não peca mais, ele está lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, acabou. Ele passa de uma menina bonita, uma mulher, entre aspas. Ele passa a desejar e acha que não foi pecado. E quando Jesus fala, se tu olhar e no coração desejar, pecou. O camarada acha que prostituição não é mais pecado. Ele está aqui, eu estou com a minha esposa, eu posso pular a cerca, pegar outra ali do outro lado, está tudo bem. Isso não é pecado. Mas Jesus fala que é pecado. É adultério. Caramba, pastor. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu uma meta para mim. Estabeleceu uma regra para mim. Eu não tenho o direito de pecar. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, que você não tem o direito de pecar? Você é um pecador lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é redimido, justificado, a sua sentença foi paga. Então você não tem o direito de pecar. Quando o pecado vem, eu tenho que fugir. Eu tenho que clamar pela misericórdia de Deus. É isso que tem que acontecer. Nem eu acalentar. Sabe, a percepção que eu preciso ter de pecado não é olhar você, é olhar a mim. Eu fazer o autoexame do Silas e ver no que eu tenho pecado. Este é o primeiro passo. Olhar para mim mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Já está lá na ceia. Às vezes a gente cai de pau no pródigo, né? O camarada errado, o rapaz saiu, foi embora, deixou a casa do pai. Quando estava longe, e caindo em si. O homem só pode vir a Deus se primeiro ele vir a Ele. Ele primeiro precisa conhecer o seu pecado. Davi faz isso no Salmo 51. Eu conheço as minhas transgressões, e os meus pecados estão sempre diante de mim. Ou seja, o camarada olha para dentro dele, ele não olha para quem está ali, não. Ele não olhou para Betseba, que estava se banhando, ele não culpou ela. Ele olhou para ele. É o primeiro passo do arrependimento, é quando o homem tem um encontro com ele mesmo e começa a ver dentro dele os desejos maléficos, ele começa a ver dentro dele os pensamentos macábrios, ele começa a ver dentro dele algo desejável que não era para desejar. É por isso que nós vemos muitos crentes fracos, moribundos, sem força, não ora, não pede a Deus, vem a doença, ele está morrendo desesperado, ele não ora mais, não pede nem força. O pecado tira a força. O pecado afasta, o pecado é transgressão. O pecado ele se torna imoral diante de Deus. Quando na verdade eu tomo esse primeiro passo da percepção do pecado, quando eu olho para dentro de mim, o pródigo olha para dentro dele, ele sabe do pecado dele. Saí da casa do meu pai, Tarantiriti, fui embora. Estando longe, ele tem essa lembrança
Quantos jornaleiros meu pai tem abundância, né? De pão e eu aqui pereço de fome. No versículo, capítulo 15 de Lucas, versículo 17, ele diz, e caindo em si. Ou seja, é o momento que ele olha para dentro dele. A situação dele só estava daquele jeito que estava por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado. E aí nós vemos a atitude dele. Ele se viu como pecador e nada mais, nada menos que um pecador. Quando o homem cai em si, é o primeiro passo para o arrependimento. Enquanto o homem está com a sua dura cerviz, sabe, sem olhar para ele, pode notar uma coisa, quando o camarada está exatamente querendo fazer alguma coisa errada, sabe o que ele faz? Olha o outro. Olha, o fulano de tal está fazendo aquilo, hein? O fulano de tal está fazendo aquilo outro. É sinal que ele quer fazer também. Ele não está condenando porque ele se acha justo de condenar. Ele está condenando porque ele quer fazer igual. E pecado é contagioso. O pecado é semelhante à lepra. A Bíblia tem exatamente, né, a questão da hanseníase hoje, mas o símbolo do pecado é a lepra, que contagia. Você está com a sua cabeça erguida, você começa a andar com as pessoas de cabeça completamente perturbada. Você começa, se você não tiver uma firmeza de propósito, uma convicção no Cristo que você serve, se você não for fiel mesmo à sua esposa, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você vai se corromper. Eu vejo, tinha um hino que cantava, o pecado não dói, não dói, lembra? Quem lembra disso? O camarada era o Jair Pires, né? O pecado não dói, não dói. Porque se doesse na hora, o camarada não pecaria. Ou quem sabe, né? Até pecaria. Tem um doido para tudo. Né? Para todas as coisas tem um doido. Então, o primeiro passo é exatamente esse passo de o homem olhar para si e encontrar o seu pecado, que muitas das vezes é camuflado. Sabe? Camuflação de pecado. Como é isso? Gente, eu voltei a estudar já velho, sabe? Eu voltei a estudar velho. E eu queria sentar nos bancos da frente da escola, porque no banco da frente da escola eu observo melhor o que está passando, até porque a visão da gente já fica mais curta. Eu sou obrigado mesmo a sentar no banco da frente. E tem o meio e tem a cozinha, né? Aí era muito engraçado que a gente tinha na sala de aula, tinha diáconos, né? Diáconos da igreja, né? Tinha uns presbíteros, uns camaradas crente, mas até os dentes de crente, né? Quando a gente encontrava eles na rua, a gente via ele com aquela farda, né? Com aquela roupagem, com aquela linda roupa, né? O sapato brilhando. Eu olhava, caramba, que coisa! Mas dentro da sala de aula ele não representava nada daquilo que ele usava lá fora. Dentro da sala de aula ele cantava as garotinhas novinhas. Você não é crente? Rapaz, eu ficava com uma vergonha lá na frente. Você não é cristão? Você não é da igreja tal? É a coisa mais horrível que tem para você ouvir. São as pessoas que camuflam o pecado. Para mim e para você. Mas para aquele que tem o poder de perdoar o pecado, Jesus falou: se não vos arrependeres, de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. É ele que falou. Quem prega arrependimento é João Batista, quem prega arrependimento é Jesus, quem prega arrependimento é Pedro, é Paulo. E não prega apenas o arrependimento, eles vivem e vivenciam o arrependimento. Então esses homens conseguiram olhar para dentro de si e encontrar o pecado e descamuflar o pecado, tirar roupagem do pecado, descortinar o pecado para Deus. Não era para os homens, era para Deus.
Tem pessoas que têm um hábito muito grande de chegar para o irmão, pai, não olha para mim que eu pequei. Vai conversar com aquele que tem o poder de perdoar o pecado, gente. É com ele que tem o poder de perdoar, lançar a alma lá no inferno. É com esse que eu tenho que conversar. Se você vir conversar comigo, eu não tenho perdão de pecado. Eu não sou Jesus, não sou Deus. E não fica esperando o Espírito Santo te convencer de pecado, não, porque você sabe o que é pecado. Estou esperando o Espírito Santo me mostrar na Bíblia alguma coisa sobre pecado. Você conhece o pecado, porque em pecado você nasceu. Davi fala que em pecado eu fui gerado e fui concebido. Misericórdia. Misericórdia, eu falei para a esposa hoje, hoje eu estou os cacos, estou os farrapos. Mas o que Deus está passando no meu coração é essa palavra. O pecado precisa ser exprimido. O pecado é um tumor. E que tem que exprimir esse pecado sou eu e você. Não vai para o médico não, que ele não tem o poder de exprimir esse pecado. Não vai para o psicólogo, que ele não tem o poder de exprimir esse pecado. Não vai para o psiquiatra também, que ele não tem o poder. Quem tem o poder de exprimir esse pecado é você. É o primeiro passo. Eu vejo um monte de pessoas da igreja, de garotinhos de mão dada e menininhas de mão dada. Isso é pecado. É pecado. Deus fez macho e fêmea. E nós não vamos mudar esse conceito. É o conceito da Bíblia. É a palavra de Deus. E eu fico com ela. A gente não deve fazer isso assim não. Me permita, pastor. O segundo passo. Pastor, não vai dar para não terminar não, tá? Agora eu vou fazer igual o pastor Alencar. Pastor Alencar? Quando não dá para a gente terminar, a gente fica, né? Eu gosto muito do meu querido Júnior, né? Que ele é prático, rápido, né? Gente, nós temos pessoas muito excelentes aqui que falam muito bem. Eu aprendo muito com o Júnior. Aprendo muito com o Gessé, o pastor Márcio. O pastor Alencar eu nem falo mais, né? Porque eu já aprendi tanto com ele. Ele hoje já não está falando mais nada, né? Não, ele fala, o pastor Alencar fala bem. O segundo passo, cara, é quando nós, de fato, enxergamos esse pecado dentro da gente, que não dói, mas está ali. Eu fico triste. Se o pecado não trouxer tristeza na gente, nós estamos muito conformados com a dor. O pecado tem que ser na minha vida, exatamente eu vejo ele e me entristeço. Gente, o que é pecado? Mentira é pecado. Tem gente que fala mentira, sabe? Como se falasse a verdade, já viu aquele negócio? O cara fala tanta mentira que toda vez que ele fala parece que a mentira é uma verdade. Ele acredita. O mentiroso acredita que a sua mentira é uma verdade. Ele está convencido que a sua mentira é real. Ele está convencido que aquilo que ele fala, de fato, é aquilo mesmo. O mentiroso é mentiroso, ele engana. Ele é um 7-1. Com a cara mais lavada. E eu que eu falo para os irmãos, eu tenho vergonha às vezes de ver crente assim. Mentira é pecado. Enganar os outros é pecado. Defraudar os outros é pecado. Tirar o direito dos outros é pecado. A injustiça para os outros é pecado. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Errar o alvo. Todas essas coisas, se nós não nos arrepender, chegar ao ponto do arrependimento, vai nos conduzir ao inferno.
E não foi eu que falo, Jesus falou: arrependei-vos. Eu fico com a palavra de Joel: o entristecer pelo pecado é rasgar o coração e não as vestes. O pecado entre os judeus tinha muito aquele questão estereótipo, né? De entristecer-se. Batia no peito, vestia assim em saco de silício, colocava cinza na cabeça, arrancava os cabelos, como sinônimo de dor interior. Eles externava isso por fora. Às vezes eu penso que por isso o pastor Márcio é careca. Não, pastor Márcio. Entristecer-se, sabe, irmãos? Gente, eu pequei, meu Deus. Aí você confessa: mas eu estou muito triste. Davi falou: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Uma tristeza, uma angústia, uma depressão profunda foi causada em Davi. Eu vou andar mais um pouco. O terceiro passo. O primeiro passo é olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim e encontrar o meu pecado. O segundo passo é me entristecer pelo pecado que está dentro de mim. O terceiro passo é você fazer a confissão desse pecado. Ou seja, o que é uma confissão do pecado? Capítulo 28 de Provérbios, versículo de número 13. Ele fala exatamente algo que precisa ser feito, precisa ser trabalhado. Então, este pecado, ele precisa ser confessado. Para quem, pastor? Para Deus. Davi vai a Deus. O pródigo vai ao pai, que representava Deus. Ele vai exatamente àquele a qual ele pecou, porque quando nós pecamos contra Deus. Se eu peco contra o Jessé, primeiro eu pequei contra Deus, porque era para mim amar o Jessé, e ele falou que era para mim amá-lo. Então eu pequei primeiro contra Deus, que deu uma ordem para que nós nos amássemos de tal forma uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. Então, esse pecado de confissão, ele traz uma tristeza forte de sentimento. Você entende que agora você precisa, confissão é falada. Já viu confissão? É falada. Já viu no confessionário? Quem é católico aqui? Não, aqui já foi. Né? Sabe muito bem. O camarada chegava no confessionário, o que o padre falava? Qual o teu pecado, meu filho? Fala. Aí ele começava a falar. Meu pecado, padre, é isso, é isso. Meu filho, reze tantas doses. E Jesus veio exatamente para que nós pudéssemos confessar os nossos pecados para Ele, porque Ele tem o poder de perdoar o pecado e de remover o pecado. Eu acho muito engraçado que a lei apontava o pecado: não matarás, né? Não levantarás falsos contra o teu irmão. E a lei apontava o pecado, mas não tirava o pecado. A graça é diferente. A graça que Jesus Cristo trouxe é diferente. Ela, na verdade, ela espera uma confissão de pecados, e ela remove o meu pecado, e desses pecados ele não se lembra mais. Que coisa, irmãos, que maravilha. Significa dizer que o sacrifício único já foi feito, não precisa fazer sacrifícios. Foi feito uma vez só.
Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. É a palavra que diz. É a palavra que diz. Bate uma emoção. E essa confissão, irmãos, precisa ser espontânea. Eu chegar aqui e falar para você tem que agora confessar. É espontâneo. É você sentir. Sabe? Você olhou para dentro de você, você se entristeceu, e agora você confessa e você sentir. Uma vez eu fui no encontro, e aquele encontro, o pastor, ele baixava a lenha. Muito mesmo. A Ingrid foi nesse encontro depois. Eu não sei se foi o mesmo pastor que pregou exatamente no Val de Jaboque, quando o Jacó, que o anjo pergunta qual o seu nome. Rapaz, ele desceu a lenha de manhã, eu lembro, 9 horas da manhã, foi 10 horas dentro, 11 horas dentro, ele descendo uma marreta. Quem está arrependido aqui, levante a mão. A gente fica com medo de levantar a mão, né? Ninguém aqui está arrependido. Vai lá fora. Converse com aquele que tem o poder de perdoar o seu pecado. Caramba, o que esse pastor quer? E aí vai a gente, né? Vai para o cantinho. Sabe, aquela oração bem fria. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Aí, pode voltar. Vai lá, obreiro, chama os irmãos, pode voltar. Vocês voltam de novo, que não há arrependimento em nenhum de vocês. O quebrantamento brota no teu olhar e você não está quebrantado. Você não se humilhou porque não tem nem marca de lágrimas nos seus olhos. Vocês foram lá fora, olharam a paisagem e voltaram do jeito que vocês estavam. Vocês são as mesmas pessoas que entraram aqui e vão sair daqui do mesmo jeito. É isso que vocês querem? Vocês não querem ser pessoas transformadas? Vocês querem ser apenas pessoas conformadas com a vida medíocre espiritual que vocês estão levando? E a gente sai. Senhor, pequei nisto. Senhor, pequei nisto. Senhor, pequei nisto. Eu vi a música falando bem assim, eu comecei a mulher alheia. Senhor, deu um calote. Meu querido, eu digo para vocês uma coisa, não teve quem voltou naquele salão de olho seco. Houve uma confissão de pecado. Quando há uma confissão de pecado, aparece alguma coisa externa em nós. Enquanto não haver a confissão de pecado, vamos entrar e sair, igreja, entrar e sair, troca de igreja, troca de pastor, e nós vamos ser as mesmas pessoas, porque não há confissão, não há arrependimento. Enquanto não chegar a confissão de pecado, não chegaremos ao arrependimento. Nós temos que chorar pelos nossos pecados. Bem-aventurados que choram. Não é chorar porque o outro lá está passando mal. É chorar pelo pecado que corrói, que nos afasta de Deus. É este mal que nós temos que chorar, que está matando a gente. E ele é uma gangrena, ele é um câncer em estado terminal.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem? Jesus. Quem? O Pai. Se pedir alguma coisa em meu nome, o Pai lhe concede. Esse terceiro passo nos fala dessa confissão espontânea. E essa confissão precisa ocorrer com contrição, com quebrantamento. Quebrantamento. Você confessa. Sabe, é como... Já viu uma pessoa que está sentindo uma dor por dentro, que o choro dele é diferente? Já ouviu esse tipo de pessoa que ele não chora, ele grita desesperadamente? Porque há uma dor tremenda dentro dele, incessante, que não passa. E quando ele de fato começa a fazer esse esvaziar, essa confissão, eu sempre vou falar isso, que essa confissão, que quando eu abro a boca e vou falar com Deus, isso é uma terapia. Eu estou exatamente participando para alguém aquilo pela qual estou sofrendo. E é tudo que Deus quer ver. Ele não desprezará, diz o salmista, um coração contrito. Ai, irmãos, um coração contrito é um coração que se quebranta, é um coração que se rasga, é um coração que externiza aquilo que sente de arrependimento. É duro esse sermão. É dura essa palavra. Mas ainda não chegou arrependimento, a confissão. A gente não pensava que arrependimento só é se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado, só assim. Não pensávamos que era só isso? Veja os passos que nós estamos chegando para chegar ao arrependimento que ainda não chegamos. Olhou para dentro de si e encontrou o pecado. Olhou para dentro de si e encontrou o pecado, se entristeceu pelo pecado. Olhou para dentro de si, encontrou o pecado, se entristeceu pelo pecado, e agora a gente vê fazendo confissão desse pecado. Ou seja, botando para fora. Tem tanta gente que gosta muito de falar dos outros. É o tempo todo. Ele arranja coisa de todo mundo. É aquele fofocada danada, né? Aquele mexerico dos infernos. Fala de tudo. Mas a pessoa tem dificuldade de falar de si mesma até para Deus. Tem dificuldade de conversar com Deus. Eu não sei se é medo. Eu não sei se é pavor, fobia. Ele tem dificuldade de falar com Deus. Ou seja, falar com Deus, rasgar o coração mesmo. Fala assim, eu sou podre. Eu estou em decomposição. O pecado fede, Senhor, dentro de mim. Isso é uma confissão. O pastor Jessé falou que a gente não sabe nem o que vai falar, nem como vai falar, nem como vai produzir. É uma realidade esse negócio. Confessar o pecado. A confissão precisa ser sincera. A confissão precisa ser específica. Endereço certo. Pequei nisso. Desejei a mulher alheia, Senhor. Não adianta querer fazer babá com Deus, não, que ele tudo vê. Não adianta querer fazer meia sola, poucas palavras com ele, ele sabe. Ele conhece. Antes de eu pensar, ele já sabia o que eu ia pensar. Antes de eu falar, ele já sabia o que eu ia falar. Antes de eu desejar, ele já sabia o que eu ia desejar. Então, para ele não tem meio termo. Você engana eu engano todo mundo, eu engano todo mundo, mas eu não consigo enganar a Deus. Esse é o problema. Se eu pudesse enganar Deus, o salmista falou no Salmo 139, se eu subir aos céus, ele está. Estou ferrado. Se eu descer às profundezas do abismo, ele está lá também. Se eu for ao Seol, ele está também. Caramba, não tem como fugir. Me faz lembrar dos marinheiros lá do tempo de Jonas.
né? Qual Deus que tu serve? Ele falou assim: eu sirvo o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Cara, tu está perdido. Porque nós, quando erramos, nos Deus na nossa terra, a gente foge por mares. Agora você está irremediavelmente ferrado. Que coisa. Jonas, né? Teve que voltar, não tem problema, o mal sucumbiu. O quarto passo é sentir envergonhado pelo pecado. Ainda não é arrependimento, ainda não chegamos ao arrependimento. Você se sentir envergonhado, sabe aquele negócio? Caraca, eu fiz, gente, eu estou com uma vergonha de chegar perto do pastor. Tinha um irmão aqui na igreja há muito tempo, ele cometeu um delito, eu chamei ele em particular, ou melhor, ele me chamou em particular e contou, né? E depois ele ficou com uma vergonha, sabe? Ele só contou para mim, mas ficou com vergonha de mim. Eu falei: meu irmão, estou aqui para te ajudar a você vencer isso, a você sair desse marasmo de vida que você está vivendo, dessa redoma. Você está amarrado, você está aprisionado, você está precisando de libertação, de sair disso. E só você vindo para perto da gente, é para perto do fogo. É perto do fogo que nós somos aquecidos. E aí ele continuou, né? Derrubei, né, o quebra-gelo, né? E ele veio. Dá uma vergonha nas pessoas que um dia tiveram intimidade com Deus. Pessoas que não tiveram e não têm intimidade com Deus, eles não têm temor, por isso não têm vergonha. E não tem vergonha mesmo. Ainda conta o pecado dele, Deus, pô, tá pegando um, tá pegando o outro, pô, sabe como é que é, né? O homem é fraco. Toma jeito, se conserta com Deus, arrependa-te, confesse o pecado para Deus, tenha vergonha de pecar. Poxa vida, tem pessoas que têm uma facilidade, gente, né? Uma facilidade de falar o que não deve. Tem pessoas que têm uma facilidade de ouvir e contar o que não deve. Tem pessoas que emprestam o ouvido, alugam o ouvido dos outros, e aquilo dissemina pecado. Então esse passo precisa ser olhado, sabe, visto. É preciso que esse pecado deixe nós envergonhados. O pródigo ficou tão envergonhado, olha a lembrança que me veio à mente. O pródigo, Raquel, ficou tão envergonhado. Sabe o que ele fala na descrição das palavras dele? Ele falou assim: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava comovido pela vergonha de ser um filho que deixou a casa e foi embora. Envergonhado. É o que muitas pessoas não têm, né? Vergonha por ter pecado. Eles não deveriam ter vergonha da gente, eles deveriam ter vergonha de si mesmo. Sabe, o pecado deve gerar vergonha em nós mesmos, quando pecamos. Outro passo aqui. Outro passo muito importante para que haja o arrependimento é a gente odiar o nosso pecado. Odiar o pecado. O que é odiar o pecado? Um cristão genuíno arrependido é verdadeiramente alguém que detesta o pecado. Apocalipse 2, o versículo 2 e o versículo 5. Quando o Senhor Jesus aparece a João, né, mandando ele escrever as igrejas, as cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, ele escreve a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E Jesus, como sempre, um bom cidadão, um que fazia a autoleitura da igreja, ele começa primeiro nos elogios. Eu conheço as tuas obras, né? Sei que tu trabalhaste e que foste muito zelosa, né?
E vocês, de fato, fizeram uma seleção daqueles que dizem ser apóstolos e não são. Eles enganam, são mentirosos. Vocês odeiam esse tipo de pecado. Sabe, quando chega uma pessoa infiltrada, é o bode entre as ovelhas. Quando chega aquela pessoa infiltrada que você está vendo que a lã dele é falsa, cai de pau nele. Porque eu sempre penso assim, cara, o bode é bode e nunca vai ser uma ovelha. A natureza do bode é da cabeçada. Não tem para onde correr. Um destrói o outro pela cabeçada. Porque é bode. A ovelha é dócil. Imagine um bode, Giovanni, dando uma cabeçada numa ovelha. Pare e pensa comigo. Mata a ovelha. E dentro dos arraiais entra bodes e bodas, né? Conforme... entra, né? Aí ele é muito esperto, ele erga a cabeça, né? Faz aquela encenação. O bode, né? Ele, né? Eu achava muito engraçado aquele bode que tinha na Paraíba. Parece que ele morreu, né? O bode que dava cabeçada nas pessoas na rua, lembra? Virava até bicicleta, a pessoa jogava a pessoa longe, a pessoa... Então, o bode é a natureza dele é aquela, não tem para onde correr. A natureza da ovelha é doce, a ovelha ouve, a ovelha vai para o matadouro com os próprios pés, gente. A mulher vai puxando ela, vai calminha, tranquila, o bode não, bota ele aqui e vai puxando ele para tu ver. Ele começa, é bode. Jesus está falando, eu me agrado dessa atitude de vocês, que sabe filtrar quem é ovelha e quem não é. Quem está entrando aqui dizendo ser apóstolo, não são, que são mentirosos. É louvável essa atitude. Ou seja, vocês odeiam esse tipo de atitude. Ou seja, é repugnante esse tipo de atitude para vocês, igreja de Éfeso. Mas Jesus faz uma sondagem. Ele faz uma sondagem no Silas, ele faz uma sondagem no Jessé, pessoalmente, não no coletivo não, pessoalmente. Ele sonda a gente pessoalmente. Ele olha para a igreja de Éfeso, olha para o pastor de Éfeso e fala o seguinte: porém eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Era o que Davi estava procurando em Deus, depois da queda. Estava buscando uma reconciliação, um processo de reconciliação. E ele vai naquele processo de ver o pecado dele, de confessar o pecado dele, de entender que o pecado dele estava matando ele, trazendo dores, depressão profundas. Tem muita gente, pastor, muita gente doente por causa do pecado. Muita gente doente por causa do pecado. Muitas pessoas deixando de viver o que é bom por causa do pecado. Muitas pessoas deixando de viver experiências lindas com Deus por causa do pecado. E que nós lamentamos e que muitas vezes está sentado no banco da igreja, sabe? Dias, semanas, anos e anos. E a gente fica olhando, clamando misericórdia. É óbvio que a gente não julga, mas a gente vê a dor da pessoa. Não tem como, gente, uma pessoa alegre formoseia o rosto. Uma pessoa cheia de felicidade formoseia o rosto. Ele é contagiante. Ele contagia. A presença do Espírito Santo na pessoa contagia. Na vida de Davi, Davi contagiou muita gente por causa da presença do Espírito nele. Ele agia de forma segundo a vontade de Deus, e Deus era com ele em todas as batalhas, e ele era vencedor. O Espírito de Deus dá coragem, da dinâmica, da sabedoria. Ele tinha perdido tudo isso.
E agora ele clama por misericórdia. Ele clama pelo perdão. Não adianta Deus, a gente vai chegar assim, me perdoa, Ele não vai estirar o dedo, vai te perdoar, não vai me perdoar assim, Ele não me perdoa assim. Eu entendo que eu tenho que passar por um processo de arrependimento. Eu preciso passar por um processo de dor de arrependimento. O arredor, se não gerar... A filha da mamãe passava muito aquilo, eu esqueci até o nome. Um pozinho. A ferida abria, criança, né? Se machucava. Quem não se machucou aí, levante a mão. Eu era peralta, corria, jogava bola, jogava bolinha de gude, soltava pipa. Eu era peraltão, subia as árvores, caía de árvore, mas nunca quebrei nada, mas andava ralado, rasgado. Moleque peralta. Com essa cara de bobo, né? Cara de mineiro bobo, né? Cara de mineiro bobo, peralta, levado. Tudo. Aí mamãe chegava, meu filho, deixa eu botar aqui. O nome do remédio era anacepitil, lembrei. Um pozinho. Ela passava aquele pozinho, vinha na ferida, lavava e botava o pozinho. Quer ver a hora que doía? Mamãe falava, olha, vai ter que remover essa casca. Vai ter que remover essa casca porque está inflamado. E quando fica inflamado, dá uma coceira. E a gente fica sem paciência, vai com a unha, né? Catucando devagar para a mamãe não enfiar a unha lá e pôr. E a minha mãe não tinha muita misericórdia não, igual a Isabel. Isabel não tem muita misericórdia com isso não. Se tiver uma unha encravada, não leva para Isabel desencravar. Tem uma unha no pé que volta e meia que mexer. Porque sabemos que vai doer. Mas se não for desencravado, o dedo vai continuar inchado, sabe, Lucas? O teu dedo. Se não for desencravado, vai continuar doendo. Se a ferida não for removida a casca, vai continuar a inflamação em volta. E não vai curar. Tem que arrancar a casca. Tem que remover a sujeira. Tem que lavar, bem lavado. E aí bota o remédio. Para que haja cura, tem que se espremer. Então esse quinto componente, ele fala que eu devo odiar o pecado. Eu não devo ser simpatizante com o pecado. Sabe por quê? O pecado destrói famílias. Quantos lares vocês não têm conhecimento que estão separados, destruídos por causa do pecado? Sim ou não? É porque a carne é fraca, né? Eu acho que ela é forte demais, cara. É o contrário. Porque nesses últimos dias eu vejo as pessoas com uma força carnal danada. Os caras pega, rapaz. Uns dias difíceis que nós estamos vivendo. São dias tanto pega que está homem pegando homem. É um negócio louco. Eu estou falando em linguajar bem claro. Então a carne é forte. Acho que fraco está o espírito. Jesus falou que a carne era fraca, mas o espírito é forte. No século 21 mudou. No século 21 está dando ao contrário. A carne é forte, o espírito é fraco. Então precisamos odiar o pecado. A gente precisa lembrar dele. Precisa arrepender-se dele e voltar ao primeiro amor. Terminando, pastor. O sexto passo é a conversão. Aí, pronto. A conversão da vida de pecado é o sexto componente que precisamos alcançar. E aí sim, aí chega o arrependimento. Sabe? A conversão. Ou seja, o que é uma conversão? Eu estou indo com o meu carro, estou indo com o meu carro aqui para Bongaba, vou lá para Rimagé. Estou indo para Rimagé.
mas eu quero chegar em Magé. Mas em vez de eu pegar para Magé, eu pego para o Rio. Ué, mas eu não estou querendo ir para Magé? Onde eu quero chegar? Magé. Mas eu peguei o carro e estou descendo para o Rio. Como que agora eu vou voltar para Magé? Primeiro retorno eu entro. É o primeiro retorno. Não entre no segundo, é o primeiro retorno. Não entre no segundo, é o primeiro retorno. Você pega o primeiro retorno, sobe, né, o viaduto, ou então, né, passa para o outro lado, o retorno faz isso, ele te joga para o outro lado, e aí eu vou para Magé. Isso é uma conversão, é mudança de rota. E quando nós somos convertidos, o que acontece? Jesus falou isso para Pedro. Pedro, quando você se converter, você confirma isso aos seus irmãos, ou seja, eles precisam ver isto. A conversão é vista. A conversão, ela vem com atos externos. Os olhos que olhavam o pecado, agora olham para Cristo. Isso é conversão. O coração que desejava coisas erradas, agora deseja a presença do Pai. Conversão. Né? Os pés que era levado para a vida de pecado, agora é levada para a obra, né, do Pai. As mãos que defraudavam alguém, agora abençoa. É conversão. A conversão, ela traz, externiza tudo aquilo que de fato agora você não tinha dentro, agora você tem dentro de você. A conversão traz vida na mente. A conversão traz vida no coração. A conversão muda a minha vida. Isto é conversão. E aí sim, aí eu cheguei ao arrependimento. O pastor Palharim, ele conta uma história seguinte, que Deus mandou um anjo vir aqui na terra pegar uma coisa que tinha mais valor. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi isso centenas de vezes. Né? Sempre que eu escuto Palharim, volta e meia passa essa ilustração. Ele fala que o Senhor mandou um anjo para vir aqui na terra buscar a coisa que tinha mais valor. Aí o anjo veio exatamente nas profundezas dos mares, pegou as pedras preciosas e levou o presente perante Deus. Aí Deus fala assim, não é isto que é o mais precioso. Pô, pai, isso aqui é pedra preciosa do fundo do mar, do oceano. Mas não é isso que é mais precioso. Aí ele vai na terra, o anjo volta à terra, agora vai na terra, entra nas cavernas, acha aquelas barras de ouros grandes, bonitas e leva para a presença do Pai. E o Pai fala assim, não é isso que é mais importante na terra? O que seria mais importante para Deus na terra? E o anjo desce novamente à procura do que tinha mais valor para Deus na terra. Encontra alguém chorando arrependido, e as lágrimas pingando, e os olhos esvaindo em lágrimas. O anjo pega e colhe aquela lágrima e leva perante o Pai. O Pai fala assim, você encontrou o que tem mais valor na terra, é um coração contrito e arrependido. O que tem valor para Deus é um coração contrito. Não esqueça disso. Vamos vivenciar o arrependimento na nossa vida. Fazer o autoexame. Silas, fazendo o autoexame. Eu, quando estava escrevendo isso, falei, meu Deus, Senhor, você está me dando tanta pancada na orelha. Porque, sabe, que tem coisas que a gente não quer mudar, gente. A gente não quer mudar. Sabe por quê? Porque toda mudança tem que ter reforma. E toda reforma tem que ter quebrar alguma coisa. Você, quando faz uma reforma na sua casa, você já começa, tem que quebrar isso, tem que fazer aquilo. Mas para fazer isso, eu tenho que quebrar aquilo. E não existe reforma divina em nós se não haver quebradura. Não existe. Não existe reforma divina em mim se não haver perca da minha parte. Não existe. Eu tenho que perder. Eu preciso perder. Nós precisamos perder para ganharmos o reino dos céus. Amém, pastor José? A palavra, pastor. Muito obrigado.